Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro episódio gravado em 2024. O EvoCast, que tratamos aqui de conteúdos voltados ao empreendedorismo e gestão. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Ele é um parceiro nosso aqui do EvoCast. Geralmente ele está desse outro lado, sim, como entrevistador. E hoje ele é meu entrevistado, Roosevelt Filho. Olá, obrigado aí pelo convite. Um prazer participar do EvoCast com você. Prazer é todo nosso. Então vamos lá. Roosevelt, vamos aí entrar nesse assunto com muita energia, porque estamos iniciando aí mais um ano, 2024. E para a gente abrir já as portas desse episódio, vamos conversar um pouquinho sobre expectativas para 2024, voltado à área de empreendedorismo. Quando a gente fala sobre expectativas para 2024 que afetam as empresas, a gente não pode esquecer de alguns fatores, né, que impactam diretamente no funcionamento das empresas, né? A gente tem aí a economia, né? A economia brasileira ela vem há anos numa perspectiva de pouco crescimento, né? Isso em função de várias coisas, de crise econômica, depois da pandemia, mudança de governo. Então, a economia é um fator que o empresário deve considerar. A gente tem uma realidade nova para 2025, na verdade, né? Mas que os empresários já têm que ir se preparando com a reforma tributária, alguns aspectos da reforma tributária só em 2025. 2026. 26, desculpe, perfeito. Isso. E um outro fator que eu vejo com preocupação, com grande preocupação, é as guerras, né? A gente tem guerras que começaram em 2021 e não encerraram, outras começaram em 22. E aqui na América do Sul a gente tem um enfrentamento de Venezuela e Guiana que também pode interferir na economia brasileira, né? E isso interfere inclusive no abastecimento de produtos, né? Na falta de produtos, porque com o mercado globalizado, muitas empresas elas compram produtos de outros países para vender ou para usar como insumo na fabricação de seus próprios produtos. Então tudo isso interfere em como as empresas devem se programar ou se planejar agora em 2024. Ou seja, é um ano que, se colocarmos nossa energia para colhermos resultado, com certeza teremos bons resultados, com fé em Deus, mas que há uma necessidade latente de fazer um bom planejamento, que é o nosso assunto de hoje. Vamos entrar nele? Vamos lá. Vamos lá, Roosevelt. Você que é especialista, doutor em administração e que adota nas nossas empresas aqui no Evogroup, nesse início de ano, em cada início de ano, uma estrutura chamada de planejamento estratégico. E aí o que eu vejo é que muitas empresas, elas acabam negligenciando e não fazer um planejamento estratégico. Muita gente, por desconhecer o que é um planejamento estratégico, entender como funciona, como gerenciar, e a pergunta mais importante, essa ferramenta, ela é importante para a minha empresa, independente do porte? Sim, o planejamento estratégico ele é importante para qualquer tipo de porte. E aí já entrando nessa questão de microempresas, pequenas empresas, né? Geralmente o microempreendedor acha que por ser uma empresa pequena não se deve parar e planejar. O planejamento é a função primeira de qualquer gestor e de qualquer administrador. Então, para toda empresa, é preciso que se pense antes da ação, né? Eu posso até perguntar se nas tomadas de decisões pessoais, né, do empreendedor, na sua mesmo, se eu perguntasse, você colhe melhor resultado quando você age depois de pensar ou quando você age sem pensar? Com certeza, quando a pessoa age depois de pensar. Eu ia dizer pensando antes, mas já no mesmo. E aí, já por isso aí a gente já vê a importância do planejamento. E um outro fator é que, segundo dados do Sebrae, né? Na verdade é do Sebrae, eu ia me confundindo aqui com o IBGE, mas do Sebrae. 60% das empresas que são criadas hoje, digamos, elas fecham com menos de 5 anos.
né? Então é mais da metade, e é mais da metade ainda significativa, né? Das empresas que estão sendo criadas ou que são criadas, elas fecham antes do 5º ano. Isso, os estudos apontam que um dos principais fatores é a falta de planejamento, né, para o negócio. Ou seja, o empreendedor ele abre muito negócio sem avaliar variáveis, como a gente falou aqui agora, econômicas, tributárias, políticas, né? Questão demográfica, onde está a questão dos clientes, perfil do cliente, concorrentes. Então, é num planejamento que você começa a ver todas essas variáveis e como essas variáveis vão interferir no teu negócio, tá? Então, e uma das outras grandes que cai dentro dessa estatística é o despreparo do empreendedor, né? Que é justamente para que esse despreparo faz com que ele não tenha o pensamento estratégico. Porque muitas vezes você tem um planejamento ali definido, mas é importante que o empreendedor ele também tenha esse pensamento estratégico dentro, né, do negócio todos os dias para que ele possa vislumbrar o negócio lá na frente. E planejamento estratégico não é um bicho de 7 cabeças, né? A primeira questão que se tem que entender é fazer um diagnóstico da empresa. Ou seja, quem sou eu enquanto empresa? Como é que a minha empresa está? Eu começo a comparar isso em relação aos meus concorrentes. E a partir desse momento que eu comparo com os meus concorrentes, eu vejo quais são as minhas forças frente a ele e quais são as minhas fraquezas. Análise SWOT. Uma análise SWOT, você consegue fazer esse diagnóstico, perfeito. E aí, você já começa a identificar fatores que você precisa melhorar para ter melhor competitividade empresarial. Então, quando você faz o diagnóstico e começa a entender quais são as tuas forças e tuas fraquezas, e já que você falou na análise SWOT, sim, vendo as oportunidades que estão no mercado e também as ameaças, você começa a delinear ações estratégicas que vão te levar a um resultado. Depois que você faz o diagnóstico, o passo seguinte é você determinar um objetivo. Onde é que você quer chegar? Né? Ou seja, eu estou aqui e eu vou chegar ali. Ponto A e ponto B. E aí eu começo a pensar agora, se eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, aí eu começo a delinear quais são as ações estratégicas que vão me levar desse ponto A ao ponto B. Né? Eu sempre comparo, né, quando eu estava dando aula sobre empreendedorismo e sobre planejamento estratégico, eu sempre comparo esse momento de levar o ponto A ao ponto B como uma trajetória que você pensa quando vai viajar ou quando você vai para casa, tá no trabalho e vai para casa, né? E aí você diz, eu estou aqui, vou para casa, tá chovendo, vou como? Né? E aí você começa a pensar quais são as digamos assim, alternativas que você pode utilizar para chegar àquele ponto B. No negócio é do mesmo jeito. Eu estou aqui e quero chegar ali. O que é que eu vou fazer para chegar ali? Tá? É importante, muitas vezes o planejamento estratégico falha, porque muitos gestores eles pensam que aquele plano que foi determinado e está documentado num papel, geralmente o pessoal imprime, né, e faz um documento, acaba sendo algo que vai ser esquecido? Não, feito à risca. E não pode ser. Sim. O planejamento estratégico ele tem que ser flexível, tem que haver mudanças, por quê? Economia. Porque o ambiente de negócio muda. Teu concorrente muda, pode chegar um concorrente novo. Uma ação política pode determinar novas mudanças, né, de regras do jogo, como a parte tributária, como parte de regulamentação mesmo. Né? Algumas empresas têm regulamentação para funcionar. Então, assim, o que não vai mudar é o teu objetivo. Você não pode perder aquele objetivo do teu horizonte, da tua mente. Mas como você vai fazer para chegar lá pode mudar, tá? Em função das mudanças do contexto. Eu acabei de falar, você está aqui no trabalho e vai para casa, está chovendo, vou pegar um Uber. Qual é a trajetória? Vai ter uma trajetória, né?
Mas se nessa trajetória uma árvore cair, tiver um acidente, tiver um alagamento, você vai ficar mantendo a trajetória? Não, você vai ter que mudar a trajetória. Mas no final das contas você vai chegar ao teu objetivo. Então, no planejamento estratégico é importante que o empresário ele tenha essa consciência de que ele planejou, ele sabe quais são as forças e fraquezas, sabe onde ele quer chegar, determinou algumas ações estratégicas, mas essas estratégias elas podem mudar. Você só não pode mudar a ação estratégica que vá te levar a um objetivo diferente daquele que você... Sim. Porque senão o planejamento estratégico ele acaba, né, não existindo mais. O objetivo é que tem até um ditado, né, que a gente vê muito quando estão falando sobre estratégia, que qualquer evento é bom quando não se sabe onde quer chegar. Então, no momento que você define seus objetivos, você sabe onde quer chegar. Então, você pode estar no meio do oceano, sem ter, digamos assim, parâmetro nenhum, água para todo lado. Mas quem está conduzindo ali, quem está navegando, sabe onde quer chegar e ele vai chegar, né? Traçando as rotas que vão levar aquele objetivo. Perfeito. Então, já em poucas palavras, deu para entender que um planejamento estratégico ele é um instrumento que deve ser adotado por toda e qualquer empresa, independente do porte, né? Sim. Nele vai estar contido ali as diretrizes que a empresa ela almeja alcançar, o objetivo geral, uma análise ali do mercado em relação a concorrentes, analisando suas fraquezas, mas também suas forças, suas ameaças e suas oportunidades, e delimitando ali as ações que vão fazer com que você alcance aquele objetivo geral. Por exemplo, eu quero que minha empresa ela aumente a lucratividade em 20% no ano de 2024. Então, quais são as ações que eu vou executar ao longo do trimestre, semestre? Você pode fazer trimestral, semestral, né? Você determina esse crescimento no ano, que é o objetivo, né? E aí estabelece metas. As metas, elas são objetivos com tempo a ser cumpridos, né? Em determinado tempo a gente vai ver e ver se a gente está batendo essa meta. E as metas, elas devem ser, eu ia falar podem, mas eu vou até corrigir a minha fala, elas devem ser setorial, porque uma empresa ela tem vários setores. E o que vai ocasionar um resultado, por exemplo, como esse exemplo de objetivo que eu dei, que é de aumentar a lucratividade da empresa, não é somente o setor de vendas. Tem o pós-vendas, tem o setor de relacionamento humano da empresa, que é o RH, que vai ali estar sempre buscando engajar o time para estar sempre motivando e a roda ali girar com mais frequência e com mais energia, ou seja, todos os setores eles vão ali ter suas metas para ter o mesmo foco. Sim, um exemplo, você falou em aumento de faturamento, de lucratividade. Lucratividade, né? Então, o aumento de lucratividade vai interferir em quê? Em vender mais. Sim. Correto? E aí você vai ter que exigir uma força maior da equipe de vendas, vai ter que qualificar essa equipe de vendas, Sim. De repente dar um incentivo maior à equipe de vendas, aí esse incentivo já é o departamento de recursos humanos que vai pensar. Perfeito. Cultura orçamentária, a parte de compras. Que é a parte de finanças, também vai ver o que é que a empresa pode fazer, essa parte, né? E como você está falando de lucratividade, isso requer também um exercício de melhorar os processos, né? De não gastar tanto, né? Ou seja, como é que eu posso fazer mais gastando menos? Isso. E por aí vai. Então, realmente o planejamento estratégico, ele acaba tendo essa questão de interligar, né, os departamentos para ao alcance do resultado. Isso. Roosevelt, você acha importante, eu queria que, caso sua resposta seja positiva, eu queria que você contextualizasse. As empresas, elas compartilharem seus planejamentos estratégicos com suas equipes, mostrando aonde ela quer chegar e mostrando todo esse faseamento? Sim, sim. É muito importante também que pessoas façam parte da concepção do planejamento, né? Aí, muito mais as médias e grandes empresas, elas precisam descentralizar um pouco. Por quê? Porque o empresário geralmente tem tantas coisas a fazer, né? E está tão ligado a algumas áreas da empresa, que ele acaba não tendo a visão total de outros departamentos.
tá? E ninguém melhor do que os líderes ou os gerentes, os diretores daqueles departamentos para pensar como melhorar operacionalmente, digamos, e a obter melhores resultados os departamentos, tá? Então, é importante que tenha essa descentralização a partir do momento que a empresa ela já vai ficando maior. Quando a empresa é pequena, não. Dá para você ir planejando e ir colocando quais são os objetivos, quais são as metas e quais são as estratégias que a empresa vai desenvolver ao longo do ano para a equipe. Se a empresa não comunica, tão importante quanto é o planejamento, planejar, é a parte que vem depois, né? Como a comunicação, O acompanhamento. o acompanhamento também, né? Ou seja, porque se você não comunica, as pessoas não sabem como devem fazer e o que fazer para chegar àquele resultado, tá? Então precisa ter uma comunicação muito boa para que as pessoas possam, ao longo do ano, desempenhar as suas funções da forma como a empresa deseja, tá? Então nada melhor do que uma reunião de alinhamento, de expectativas, de comunicação dos planos, de fortalecimento da cultura organizacional, tá? E como você falou, antes de você fazer a segunda pergunta que você já... Como você falou, também é importante a questão do controle. Então, se eu não tenho métricas para acompanhar o meu crescimento, a gente falou agora há pouco em metas, né? E que isso tenha um tempo para ser medido, se eu não tenho como medir o desempenho ou o resultado da minha organização, dificilmente eu vou chegar ao meu objetivo dentro daquele período. Sim. Porque precisa fazer ajustes. Então, se você está fazendo planejamento de um ano, é coerente de 3 em 3 meses dar uma olhada como é que está o desenvolvimento das ações. De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, enfim. Não tão longe, nem tão pouco que não dê para a gente tomar uma decisão rápida, né, e segura, né? Então, essas questões são bastante importantes, tá? Perfeito. Roosevelt, durante a atividade, minha atividade profissional, que fica bem relacionada ao setor de relacionamento junto ao cliente, eu vejo muita dificuldade operacional, digamos assim, no empreendedor em realizar atividades como essa, que teoricamente são atividades que exigem um pouco de intelectual, um pouco mais de conhecimento. E aí, o que eu queria saber de você? Dá para, por exemplo, eu que empreendo, eu não tenho muito conhecimento na área de gestão. Eu comecei a empreender pela necessidade e pela oportunidade. Então, como começar a fazer um planejamento? Eu vou para o vídeo do YouTube, eu pego uma estrutura básica, no caso daqueles que ainda não têm um orçamento para poder contratar uma consultoria, né? A gente sabe que tem algumas realidades de alguns empreendedores que ainda não têm capital, digamos assim, para investimento nesse tipo de assessoria. E aí parte do pressuposto de ter dificuldade em startar, em como começar. É uma pergunta interessante que você fez, porque assim, geralmente um trabalho para realizar um planejamento estratégico, ele envolve uma parte lógica, né, conceitual, do negócio e do mercado, não tem como fugir disso, e recai também naquela questão que eu falei, o despreparo do empreendedor. Então, se você está empreendendo, coloque na sua cabeça que você precisa se qualificar, né? E aí, para me qualificar, eu preciso fazer um curso superior? Talvez sim, mas isso não é uma regra, tá? Tem cursos como de administração, economia e outros da área de gestão que vão te dar esse know-how, né? Vão trabalhar essa questão são cursos que vão trazer um know-how muito, muito importante para você. Agora, eu não tenho dinheiro para fazer um curso superior, como você falou. O conhecimento hoje ele está muito difuso na rede. Né? Então a gente tem redes sociais. Se você procurar hoje no Google, no YouTube, você vai encontrar
Vídeos de meia hora, uma vídeos hora, ou até textos que ferramentas. vão dizer quais ferramentas você precisa utilizar e o que você precisa fazer para ter um bom planejamento estratégico. Certamente alguns conceitos podem ficar distorcidos ou sem entendimento correto, né? Assim, você não vai entender bem, talvez, em alguns conceitos ou alguns termos, né? Porque na administração do mundo dos negócios a gente tem muito termo que é em inglês, tem siglas, né? Como a gente falou aqui, SWOT é uma sigla, há uma palavra que advém de uma sigla, né? É uma sigla que vem de várias palavras que digo, Sim. né? E aí é importante também a rede de contato. Você precisa estabelecer contatos com pessoas que trabalham, que são empreendedoras e que estão desenvolvendo ações nesse ponto. Por quê? Porque qualquer dúvida que você tiver, você também pode. Sim, né? network. No network pode tirar dúvidas, né? Pode, Perfeito. enfim, receber aconselhamentos. Perfeito. Para quem não tem ainda dinheiro, mas é importante se qualificar. Sim. Ou seja, ou contratar uma consultoria, também pode ser. Exato. Mas assim, uma mensagem que eu quero deixar é o poder da ação. Então, não fique limitado aos recursos em que você acha que estão naquele momento para você. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, tem acesso à plataforma do YouTube, do Instagram. Então, faça. Nem que não saia perfeito, mas dê o start inicial, porque a tendência é aprimorar. E como o Roosevelt bem falou, você tendo ali uma rede de relacionamentos entre empresários que já praticam essa estratégia de planejar o ano com suas metas, seus objetivos, suas ações, é muito importante, porque ele vai lhe impulsionar a cada vez mais se profissionalizar e melhorar esses métodos na sua empresa. E você vai ver que com o tempo você vai estabelecendo planejamento estratégico, então fica muito, muito definido na tua cabeça, enquanto empresário, enquanto empreendedor, aonde você quer chegar, não é? Isso você pode fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com o passar do tempo, você estabelecendo os teus planos, o teu planejamento, né? E aonde você quer chegar, você vai ver que várias oportunidades passam na tua frente e ali, embora não tenha sido planejado, Sim. porque oportunidades são coisas que aparecem, enfim, né? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da pandemia, né? Na pandemia tiveram negócios que tiveram rentabilidades muito alta, né? Produtos que não vendiam tanto que passaram a ser vendidos de forma massificada, né? Então, abre-se oportunidades, né? Para a gente falar de planejamento estratégico de gestão, a gente sempre usa termos, né, que a gente lê muito. Que você também usa muito esse, né? Que em momentos de crise, uns choram enquanto outros vendem lenços, né? Então, não é porque a gente está vivendo um momento de crise que está tudo perdido. A regra é geral para todo mundo. Se está perdido para você, está perdido para todo mundo. Né? A dificuldade vem para todo mundo. Eu me lembro que na época da própria pandemia, para quem assiste corrida de carros, né? Eu pensava muito que como se fosse um momento ali de uma bandeira amarela na pista, por causa de um acidente, e que os carros, aqueles que mudassem a estratégia para o final da corrida, sairiam vitoriosos, sairiam vencedores, né? E de fato foi, né? Algumas empresas que realinharam suas estratégias, que se readequaram àquele momento, elas conseguiram ter, né, maior lucratividade ou alavancar mais as vendas. Então, a gente precisa perder um pouquinho também dessa visão pessimista. Eu não estou dizendo que o empresário ele tem que ser um otimista, porque o otimista também é um problema, né? Tudo demais é veneno. Tem que ter ali um equilíbrio. O planejamento estratégico é justamente para trazer uma visão real sobre a tua empresa e o ambiente que ela está inserida. Então, nem pessimista, nem otimista, porque em crise dá para vencer sim. E a gente tem
que perder essa questão do otimismo, né? Porque o otimismo nos cega, né? A gente acaba não vendo algumas, digamos assim, algumas ameaças, alguns Sim. fatores críticos que podem impactar o negócio em função do otimismo, né, desenfreado. Então, são fatores que eu acho importantes para quem está planejando. E eu gosto sempre, eu tenho falado muito, mais voltada à área comercial, que tem muitas empresas que vendem por espasmos. Fica esperando o cliente, fica esperando uma indicação, ou seja, não vai em busca de gerar leads, de gerar novas prospecções, de agregar mais serviços ou mais produtos através de uma venda casada, enfim, fica naquele sujeito passivo. Então, a única certeza que a gente tem no mundo empresarial é que as mudanças elas são constantes e que as empresas e os empresários precisam cada vez mais pensar de forma proativa, né? Ou seja, em todo momento. Ou seja, não ficar aguardando, seja protagonista da história da sua empresa. Tira aí essa bunda da cadeira, do sofá, de noite assistindo TV, tira ali alguns dias, 2 dias na semana, vai realmente se capacitar, buscar conteúdo de qualidade, comprar cursos. Hoje em dia tem cursos muito custo-benefício muito bons, né? Na área de vendas, na área de gestão. Tem várias companhias aí, G4 Company, várias companhias que vendem cursos online, tem cursos também presenciais. E profissionalize sua gestão, profissionalize sua empresa, faça as coisas de forma estratégica. Ou seja... E comece por você, né? Porque essa questão do empreendedor não estar preparado, tem que começar por ele, essa questão dele estar capacitado, dele estar entendendo. Porque por mais que você contrate um consultor para sua empresa, um consultor externo, ele jamais vai ter a visão da empresa como você tem, tá? Do dia a dia, das dificuldades, a questão com os fornecedores, a questão com os clientes. Ele vai ter que buscar de você essas informações, né? O consultor ele precisa dessas informações para fazer o planejamento estratégico mais alinhado possível com a realidade da tua empresa. Então, para que ele obtenha essas informações, você precisa também estar capacitado para passar essas informações. Senão, o planejamento vai ficar muito diferente daquilo que talvez a empresa esteja com condições de executar, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a culpa recai no consultor, quando na verdade não é uma culpa do consultor, né? Exatamente, ele tem ali a regra geral, mas cada empresa vai ter suas particularidades, cada empresa tem o sapato que dá certo no seu pé. Não é isso, Roosevelt? Roosevelt, já estamos chegando ao fim do nosso episódio. Um episódio de abertura aí, falar de planejamento, falar de energia, de ter foco, de ter metas e de ter isso tudo amarrado com a estratégia. Então, espero que tenha aí amarrados os nossos telespectadores, quem assiste esse episódio, tenha tirado vários insights. Estamos aqui de braços abertos para vocês, que são nossos clientes, nossos parceiros, que queiram compartilhar um pouco desse contexto de planejamento da sua empresa, para a gente também trocar, não é, Rusa? Já é uma prática, uma estratégia que a gente utiliza no Evo Group. Sim. Inclusive, pegando um pouquinho da tua fala, quando eu perguntei sobre alinhar a expectativa com a equipe, nós estaremos fazendo isso aí nessa segunda quinzena agora de janeiro, junto à nossa equipe, mostrando qual é nosso objetivo, quais são as ações que a gente departamentalizou, então compartilhando essa expectativa para a equipe saber, sim, o que a gente espera da nossa equipe, o que a equipe pode esperar da empresa, da gestão. Isso é extremamente importante. É importante, eu vou falar agora pro empresário, que ele coloque, digamos assim, a mão na consciência e entenda que o risco é dele, né? Se o negócio vai bem, o risco é dele. Se o negócio vai mal, o risco é dele, né? Então, você não planejar é um risco que você está correndo. Mas você está correndo porque você quer. Você não se capacitar é um risco que você está correndo, mas é um risco que você está correndo porque você quer, né? Ninguém vai pensar na tua empresa como você. Por quê? Porque quem está investindo, quem está tirando dinheiro do bolso é você. Então, se você não tiver a consciência que o risco é teu e que é você que tem que correr atrás, então
aí fica difícil, né? Então, uma das questões que o empresário ele deve ter a consciência é essa. E é importante planejar sim, é importante que se pense antes de fazer as ações. Eu já vi no mercado isso, erros grotescos por pequenas, médias e até grandes empresas de varejo no Brasil, que desenvolveram uma estratégia, viram que não era adequada e 2 meses voltaram atrás. E eu vejo estratégia de negócio como um tabuleiro de xadrez. Uma vez que você dá uma jogada, o jogo já não é mais o mesmo. Porque o teu concorrente, teu oponente, ele já visualizou qual é a tua intenção, qual é o teu foco, aonde você quer chegar, e aí ele vai desenvolver estratégias para combater aquela ação que você fez. Então, muito cuidado ao dar um passo, né? Então, pense muito antes de fazer qualquer ação para que depois você não tenha que voltar atrás. Teve empresas que fizeram fusões, fizeram alianças estratégicas, Liana, e depois voltaram atrás. E aí concorrentes depois fizeram alianças estratégicas que se tornaram fortes, conglomerado muito forte em termos de faturamento, em termos de número de clientes de mercado, porque, por exemplo, tinha empresas que atuavam só no Sul e Sudeste, tinha empresas que atuavam no Norte e Nordeste. Fizeram aliança. E aí, ao perceber que concorrentes fizeram uma ação estratégica nesse sentido, depois voltaram atrás, essas empresas se uniram e aí tiveram mercados e informações de consumidores e clientes do Brasil inteiro, né? Então, muito cuidado quando a gente fala em estratégia, o nome já diz. Ninguém vai para uma guerra sem estar preparado. O momento de se preparar é planejando. Perfeito. Esse meu convidado, ele é um espetáculo. Já se antecipou, ia pedir para ele deixar aqui uma frase de impacto para a gente começar aí com toda a energia, com toda a garra. E ele já fez um fechamento que, ao meu ver, não cabe nem mais nenhuma palavra de encaixe. Então, Russo, eu quero lhe agradecer por você compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu know-how, do seu conhecimento que é praticado nos negócios em que a gente empreende. Gratidão por compartilhar e vou deixar aqui a sua fala final. Eu agradeço também esse momento até da gente falar um pouco sobre planejamento. Vão ter momentos também, né, que a gente está trabalhando aí para falar um pouquinho sobre estratégias de marketing. Mas enfim, eu fico à disposição, né, de todos os que estão nos assistindo, para se tiverem alguma dúvida, que se quiserem bater um papo, poder bater um papo com a gente. Aí você pode entrar em contato através das redes sociais do Evo Group, da Acerta Oficial, enfim. Liana vai passar aí, eu peço também para a equipe de marketing botar aí no rodapé, os comentários. Para que as pessoas possam entrar em contato. Tá bom? Ótimo. Gente, então ficamos por aqui. Mais um episódio do EvoCast, sempre focado em empreendedorismo e gestão. Desejamos nesse início de ano muita fé em Deus, muita energia, muita saúde, muita garra e muito foco. Sempre se planejando, hein? Então, forte abraço. Segue lá nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, EvoCast, e nossas redes sociais de todas as empresas que a gente empreende, que tem esse hub de soluções para você, que é nosso cliente, nosso parceiro, nosso amigo que está nessa rede de network. Forte abraço, até mais. Até mais.